Hoje é a 10ª reunião, um assunto que na Seichonoye hoje em dia não fala mais. Mas é por isso que não consegue mais fazer milagre, não cura doença, não resolve problema de ninguém. A ciência mental da Seichonoye não é leis mentais, mas é o que prega ultimamente. É livremente podeis modificar o corpo e o ambiente, porque a matéria não existe. Livremente podeis modificar corpo e ambiente é muito diferente de leis mentais. Leis mentais não modificam corpo e ambiente livremente. E como se baseia em leis mentais, fica falando em atrair riqueza, atrair saúde, atrair felicidade. Não vai atrair. O homem é livre, já é perfeito, e livremente pode modificar o corpo e o ambiente, ou seja, a matéria. A matéria não existe. Tem que mudar essa coisa do conceito da matéria existe, é que a pessoa não sabe e aí leva para o outro lado dizendo que isto aqui não existe, isto aqui não existe, que isso aqui não existe. Não é nada disso. Matéria. O capítulo Matéria da Sutra Sagrada começa assim: não tomeis por realidade, realidade ou que seja aquilo que existe de verdade, a matéria que percebeis através do sentido, ou seja, aquilo que eu enxergo, eu toco, eu sinto. Na matéria que percebemos através do sentido em si, não existe inteligência, nem existe sensibilidade. A matéria é o nada e nela não existe qualidade inerente. Então, a matéria que não tem nada é essa matéria que a gente enxerga, que vê cor, vê tamanho, vê formato, bonito do feio. Ela é nada. A matéria é o nada e não tem qualidade inerente, porque o que dá qualidade é a nossa percepção. A nossa percepção vai dizer é bonito, é feio. Um gato não é nada bonito. Por um peixe também não tem nada de beleza nas coisas que a gente enxerga. Compreender que a matéria não existe consiste em mudar por completo a visão acerca da matéria. Quando fala matéria não existe, é mudar a visão a respeito da matéria. As coisas materiais não são elementos de natureza rígida e insensíveis que não podem ser modificadas. São corpos que trazem no âmago da sabedoria divina e que são sensíveis às nossas vibrações mentais. Por isso que é possível mudar, por isso que é possível curar a doença, enfim. Por causa disso, são corpos que trazem no âmago da sabedoria divina. Antigamente tinha muito relato na Seichonoye de carro que quebrou e a pessoa fazia oração e o carro voltava a funcionar. Eu mesmo, eu até não acreditava muito, mas eu já fiz isso e deu certo. Já contei várias vezes. Tinha uma impressora antiga no computador que não enroscava a folha toda hora, não ia para frente. Então, eu era obrigado a ficar do lado da impressora. Mas naquele dia eu tinha um compromisso no Seichonoye, numa associação, e não podia ficar, mas o relatório tinha que ser impresso, porque tinha que entregar no dia seguinte de manhã, bem cedinho. E eu, sem alternativa, falei, vou fazer aquilo que a Seichonoye disse que é para fazer, conversar com a impressora. Eu conversei, passei a mão na impressora e disse, hoje eu não posso ficar com você, eu tenho que sair, eu tenho um compromisso, e esse relatório tem que ser impresso, então me faz um favor de imprimir os relatórios. E saí, fui para Seichonoye, dei palestra e voltei, mas voltei bem tarde, já 11 e pouco da noite.
Fui lá vendo, fui no escritório, abri o escritório, vi aquele silêncio, pensei comigo, xiii, impressora enroscou, eu vou ter que passar a noite aqui. Mas, para minha surpresa, era quase 1.000 páginas, era um relatório muito grande, uma caixa de formulário contínuo. Acho que ninguém sabe o que é formulário contínuo. Uma caixa inteirinha estava impresso, não aconteceu nada. E foi o dia que eu entendi que matéria não é matéria. As coisas materiais não são elementos de natureza rígida, insensíveis, que não podem ser modificadas. São corpos que trazem no âmago a sabedoria divina, que são sensíveis às nossas vibrações mentais. Eu até aquele instante, quando ouvia pessoas falarem, o carro voltou a funcionar, o motor que fazia isso voltou a funcionar, o liquidificador voltou a funcionar, eu ficava meio cético. Mas a grande verdade é essa. A matéria não é matéria. Não existe essa coisa matéria rígida, sólida, aquele formato que, né, não muda, que não existe. Ela tem vida, tem espírito, tem alma. Isso é matéria, não existe. Não é que zoando hoje, não tá. Pessoas hoje, projetor da Seichoné, nem sabe, tem medo de dizer matéria não existe porque não entende. Aliás, que hoje em dia ninguém fala que se você rezar para um carro, o carro volta a funcionar. Acha que é besteira. Todo elemento material possui determinada forma, porque existe força criativa da inteligência interior. Aqui está o gelo, né? Não é verdade gelo, isso aqui é o cristal de neve. A neve é água, né? Ela cristaliza. A água, quando congela, forma cristais de gelo. Não só água, né? Todos os minerais, se olhar, tem na internet, em qualquer lugar. Mas tem o livro Mistério da Vida, né? Tem vários exemplos. Se existe no interior da matéria inteligência que cria todas essas formas, ela forma por si, tá? Não tem nada dizendo, tem que ficar assim. Mas quando a umidade congela e transforma em neve, ela forma esses cristais. Para enxergar tem que ser um microscópio, mas se olhar vai ser assim. Mas isso não acontece só com água, acontece com outros minerais também, é tudo desse jeito. Criam essas formas, e são formas, sim, muito bonitas, não é formas de qualquer jeito, não juntou, não, ela é bem como se alguém tivesse pensado, é desse jeito. Se existe no interior da matéria inteligência que cria todas essas formas, podemos afirmar que ela está viva. É o que diz substância de todas as coisas. A matéria, dentro da matéria, existe uma substância viva, dotada de sabedoria, que é a sensibilidade. Por isso, se você conversar, né, pode parecer loucura, mas se você conversar, a matéria vai entender o que você está dizendo. Dá para fazer isso com coisa mais fácil. Uma planta, por exemplo, é extremamente fácil você conversar com uma planta e ela fazer o que você quer. Mas pessoas vão dizer, planta está viva. Está viva, entre aspas, por causa que tem uma substância dentro dela, não é tem uma inteligência que entende você. O computador também, né, não é placa, circuito eletrônico. Né? Ela entende se você conversar com você. É tudo igual, pode parecer loucura. Bom, hoje em dia não parece, porque se você tem uma IA instalada, se você falar, ela faz as coisas que você falar. Né? Matéria não existe, significa livremente poderes modificar o corpo e o ambiente. Esse é o significado da matéria não existe. Livremente podeis modificar o corpo e o ambiente. A matéria é ordinariamente ideia, não tem existência real, é ideia. Ideia é desenho mental criado pela palavra. Quando eu falo azul,
Eu desenho azul, casa, desenho casa, carro, desenho carro, bola de futebol, enxergo uma bola. A matéria só existe enquanto a ideia e a causa existir. A ideia é a roteiro dos acontecimentos até materializar. Aquilo que acontece aqui, surge como forma, acontecimento, dor, sofrimento, ela existe enquanto a ideia existir. Causa só se efetiva se encontrar a oportunidade, isso antes de acontecer. Uma ideia, por mais que você tenha ideia, se você não criar a causa, se não agir, ela não vai acontecer. Então não adianta ficar mentalizando. Ah, eu estou legal, estou feliz, estou feliz, estou feliz. Não vai acontecer nada. Você pode até imaginar você feliz, assim, sorrindo, mas a causa só se efetiva se quando encontrar uma condição, meio, oportunidade. Então, após você mentalizar, você tem que dar um jeito de criar um meio, uma condição para aquilo ficar tornar verdade, né? Então, mentalização só. Karma causa ideia, desintegra quando materializar, porém não pode deixar de transmitir. É um lado ruim, né? Quando aparece a causa, a ideia, a causa deixa de existir, em seguida vai desaparecer. Quando é coisa ruim, a pessoa transmigra o karma, ou seja, volta no ciclo original. Então, isso fica num looping, que é um filme mental em loop. A matéria muda a forma sem mudar a ideia. A doença ambiente pode mudar de forma, ou quando muda de forma, a pessoa fala que desapareceu a doença, a dor, né? Mas não desapareceu, mudou de forma só. Isso acontece porque matéria não existe. Se existisse, não ia adiantar, né? Já contei uma vez que eu fui fazer uma conferência e de repente começou a dar uma dor de dente, e aquilo não parava, e começou a dar febre, e eu tinha que dar uma palestra, e estava cheio de gente, o salão, e para minha sorte eu não era o primeiro palestrante, era o segundo, enquanto a primeira pessoa estava dando palestra, e eu falei com dente, com o corpo, sei lá, não sei. Bom, eu preciso dar uma palestra agora, das 9 até 10 horas, por favor, para de doer. E estranho que parou de doer mesmo, mas para minha sorte, né, depois das 10 horas, voltou a doer. A ciência mental da Seiichi Noe não é leis mentais. A ciência mental da Seiichi Noe é matéria, não existe. Segundo, mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Matéria não existe, quer dizer, corpo, ambiente, matéria pode ser modificada, ela não é uma coisa sólida, rígida, insensível. Não é matéria, matéria não existe, significa que matéria não é matéria. Mudança da mente. Mudança da mente, quer dizer, se você quiser fazer grandes mudanças na mente, você tem que mudar a matriz da mente, que são todas as gravações da mente. E algumas coisas, uma pequena mudança pode resolver o problema temporariamente, mas se quiser uma solução definitiva, tem que mudar a matriz da mente. A matéria é manifestação fenomênica da ideia. Dá-se o nome de matéria, corporificação das ideias, emitida pela vida e projetada no espaço. É esse ciclo aqui. Tudo começa na imaginação você tem uma ideia, cria um desenho mental, aí esse desenho mental é uma semente, você tem que plantar, semear, né, que seria o projeto Prosperidade, mas não adianta só fazer projeto, a causa tem que encontrar a condição, a oportunidade, o meio, então você tem que criar isso, não vai cair do céu.
e aí vai materializar. Vai materializar, só que você tem que deixar livre o que vai materializar. Livre no sentido do melhor. Não fica pensando, tem que ser isso, tem que ser isso. Tem que ser o melhor. Se uma coisa é o melhor, você não sabe. Só de muito tempo depois que você vai saber. Então, é o melhor. Vai acontecer o melhor. Somente boas coisas acontecem, somente boas coisas estão acontecendo. A forma, o corpo, ambiente, dor, sofrimento existe enquanto a causa existir. A doença, problema existe enquanto a ideia existir, isto é, desaparece quando mudar a ideia, a mente, a matriz da mente. Se você apagar a ideia, isso iria apagar, mas não tem um comando delete no cérebro, como no computador, para apagar, então não dá para apagar. O que tem que fazer é substituir por uma ideia nova. Substituir por ideia nova significa não pensar naquilo. Uma das coisas que dá muito certo é prática recitativa, né? Se você fizer com seriedade, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Só pensa no muito obrigado. Uma coisa que dá muito certo é a pessoa fazer mil sutra. Fazer mil sutra com objetivo, porque fazer mil sutra, não para fazer mil sutra em 100 anos, mil sutra em um ano. Para fazer mil sutra em um ano é só fazer conta matemática, né? Quando cada leitura da sutra é meia hora, para fazer mil é um bocado de hora, né? Então, tem que fazer várias leituras de sutra por dia. Se você fizer compenetradamente leitura da sutra várias vezes, 4 vezes por dia, dá 2 horas. 2 horas que você não pensa na besteira, não pensa no problema, não pensa em nada, e dá um alívio na mente que muda a mente. Não, você não pensa no problema por 2 horas. Em geral, com as pessoas, quando tem problema, pensa naquele problema 24 horas. Imagina dar 2 horas de folga na mente. Que resultado traz? É por isso que traz resultado. A melhor prática que dá é fazer leitura da sutra. Hoje em dia as pessoas não fazem, mas antigamente pessoas que tinham problema de saúde escreviam sutra na fronha, no lençol, que é um trabalho muito difícil. Ler é difícil, imagina escrever a sutra inteira num lençol, né? Mas a pessoa fica tão concentrado para fazer isso, que esquece. Esquece, quer dizer, não pensa no. Muda de ideia. Não tomeis por realidade a matéria que percebeis através do sentido. A matéria não é a substância da coisa, então está falando na matéria que você está enxergando. Não a matéria em si, matéria que se enxerga como forma, como formato, como acontecimento, não tem substância, não é vida, não é verdade. Nessa matéria, na forma que você vê, não tem inteligência, não tem sensibilidade. O que atribui qualidade à matéria mente, somente ela. A casa que eu estou morando agora, então, dar um exemplo. A casa que eu estou morando agora não possui inteligência, nem sentido, nem consciência. Não consegue mover por si. A casa que se enxerga, a parede, a casa existe, tem forma enquanto a ideia que criou a causa existir, ou seja, o pensamento do construtor, do dono da casa. Enquanto morarmos numa casa, cuidamos dela, mas quando desocupamos nossa mente e abandonamos, então ela começa a se arruinar rapidamente. As vigas deste templo também estão mantidas pela mente das pessoas que utilizam este imóvel. Por isso, quando desaparecer a mente, a ideia que conserva o imóvel,
as vigas também começarão a deteriorar, os cupins começam a roer e acaba desmoronando. Uma casa abandonada se arruína mais rápido porque nela não habita uma mente que queira conservar. Uma doença, problema só existe enquanto a ideia que criou a doença ou problema existir. Então, é a mesma coisa. Qualquer objeto, se você deixar abandonado, ela é tomada por pó, vai deteriora, estraga, né? Quebra, enfim, deixa de existir. Mas a casa é o melhor exemplo. Uma casa que fica abandonada, ela estraga rapidamente. Se ficar, uma casa fica abandonada por 3, 4 anos, vira uma ruína. Mas se alguém mora e cuida, ela mantém por vários anos, casas centenárias. Liberte-se da ilusão que sois corpo carnal. Por trás do corpo existe a mente que cria o filme da mente do corpo, do filme do corpo e projeta a imagem do corpo no mundo fenomênico. O que dá qualidade à matéria, né, que é a imagem projetada, é a mente. Pensando em saúde na mente, aparece a saúde. Pensando na doença, aparece a doença. Isto se assemelha à tela do cinema, que aparece lutador saudável doente, se nela for projetado um doente. Mas, tanto o lutador saudável, que o pessoa chama de fenômeno autêntico, como o débil doente, fenômeno falso, são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são realidade. Se quer projetar o corpo saudável, porque pensa que é corpo carnal. Se pensa em ter um corpo saudável, porque pensa que é corpo. Se não pensar que é corpo, não ia pensar em ter corpo saudável. Se colocar no projetor filme transparente, não aparecerá lutador saudável que envelhece e morre, nem doente, debilitado algum. Aparecerá a luz, a vida que brilhará resplandecentemente. Se você não ficar pensando em projetar um corpo saudável e deixar só projetar a vida, vai projetar a luz, a vida que brilhará resplandecentemente. Compreender que sua vida é coisa superior do saudável lutador, por mais saudável que esteja um lutador, desde que ele veja corpo como seu eu, ele é um elemento perecível e não é verdadeiramente saudável. Então, é isso que tem que entender em relação ao corpo. O corpo, o homem, é perfeito, independente da forma que se apresenta como corpo. Não adianta querer projetar lutador saudável, ou seja, ser saudável. Ser saudável já é o normal. Você não tem que querer ser saudável, você já é saudável. A ciência da mental da Seichonoye não é leis mentais. É livremente poderes modificar o corpo e o ambiente, porque a matéria não existe. Matéria não existe, quer dizer, tem que mudar o conceito. Matéria não é essa coisa que enxerga, que vê, que sente, tem formato, é isso. Tenta ver além da matéria. Ela tem substância, ela tem vida, ela tem sensibilidade. Se você conversar com a matéria, conversar com qualquer coisa, um objeto, um relógio, um computador, sei lá, uma batedeira, liquidificador, sei, ela vai te entender. Se não entender, é porque você não sabe falar com ela. Aprende a falar com liquidificador, com batedeira, com fogão, com, sei lá, qualquer coisa, escova de dente, né? Sei lá, usa qualquer coisa. Aprende a falar com essas coisas. Vai se surpreender. A aula é muito doida, mas não sei se entenderam. Eu no início era cético, não acreditava nessas coisas, mas eu mudei
Todas as coisas céticas da Seitianoye eu experimentei. Depois cheguei à minha conclusão que era verdadeiro. Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso. Obrigada, Boa professor. noite, Muito muito obrigada. obrigada. Boa noite. Boa noite a Obrigada, todos. professor. Boa noite a todos. Reverências. Boa noite, muito Boa obrigada. noite, muito obrigada.